Sermões de John Wesley, Sermão 10. O testemunho do Espírito. Discurso 1. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito, de sermos filhos de Deus. Romanos 8,16. Quantos homens insensatos, não sabendo o que dizem, nem o que afirmam, torcem esta Escritura para grande ruína, senão para a destruição completa de suas almas. Quantos aqui tomaram a voz da própria imaginação como testemunho do Espírito de Deus, daí ociosamente concluindo serem filhos de Deus, conquanto estivessem fazendo as obras do diabo? Esses são verdadeira e propriamente fanáticos, e, na verdade, o são na pior acepção desse qualificativo. Mas, com que dificuldade se convencem disto, especialmente se embriagaram profundamente com o espírito de erro? Todos os esforços feitos para os trazer ao conhecimento de si mesmos, eles os reputam como hostilidade a Deus, e a veemência e impetuosidade de espírito empregadas no que eles chamam bater-se ferventemente pela fé, colocam-nos tão acima de todos os métodos usuais de convicção, que bem podemos dizer, aos homens é isto impossível. 2. Quem, logo, pode ficar surpreendido, se muitos homens razoáveis, vendo os terríveis efeitos dessa ilusão, e esforçando-se por ficarem a maior distância dela, algumas vezes pendem para o outro extremo, se perdem toda a pressa em crer em alguém que diga possuir esse testemunho, em relação ao qual outros têm tão perigosamente errado, se chegam quase a ponto de condenar como fanáticos os que usam de tais expressões, que têm dado aso a que outros tão terrivelmente abusem. Sim, quem pode surpreender-se, se alguns homens questionam sobre se o testemunho ou prova de que se fala é privilégio ordinário dos cristãos, e não um daqueles dons extraordinários, que eles supõem pertencerem somente à idade apostólica. 3. Existe, porém, qualquer necessidade que nos constranja a correr para um ou para outro extremo. Não podemos navegar pelo meio da corrente, guardando suficiente distância do espírito de erro e do fanatismo, não negando o dom de Deus e não renunciando ao grande privilégio de seus filhos? Certamente que podemos. Nesse sentido consideraremos, na presença e no temor de Deus. Primeiro, que é o testemunho ou prova de nosso espírito. Qual é a prova do Espírito de Deus e como ele testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus? Segundo, como pode ser esse testemunho conjugado do Espírito de Deus e do nosso próprio espírito, claro e solidamente distinguido da presunção da mente natural e do engano do diabo? E 1. Consideremos, primeiro, o que é o testemunho ou prova de nosso espírito. Neste ponto não posso deixar de desejar a todos os que procuram confundir o testemunho do Espírito de Deus com o testemunho racional de nosso próprio espírito, que observem que, no texto, o apóstolo está tão longe de falar do testemunho de nosso próprio espírito somente, que pode pôr-se em dúvida fale ele nisso de qualquer maneira. Quem sabe se ele não fala somente do testemunho do Espírito de Deus? Isto não está suficientemente claro, mas o texto original pode ser razoavelmente entendido como segue. O apóstolo acabava de dizer, no versículo precedente, temos recebido o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E imediatamente acrescenta, algumas cópias inserem pode ser assim traduzido, o mesmo Espírito dá testemunho a nosso espírito, que somos filhos de Deus. A preposição denota somente que ele testifica isto ao mesmo tempo que nos habilita a dizer, Abba, Pai. Mas eu não levo mais longe a discussão, visto que muitos outros textos, confirmando a experiência de todos os verdadeiros cristãos, suficientemente evidenciam que se produz em todo crente não só o testemunho do Espírito Santo, como o testemunho de seu próprio Espírito, de que é filho de Deus. 2. Em relação ao último, seu fundamento repousa nos diversos textos da Escritura que enumeram as características dos filhos de Deus, e isto é tão claro, que mesmo de passagem qualquer que leia o percebe. Há coletâneas, preparadas por escritores antigos e modernos, em que essas características se apresentam agrupadas e postas em destaque. Se alguém necessita de mais luzes, pode recebê-las através do ministério da palavra, meditando nela diante de Deus, em secreto, ou conversando com os que têm maior conhecimento de seus caminhos. E, pela razão ou entendimento que Deus lhe deu, e que a religião se destina, não a extinguir, mas a aperfeiçoar, consoante o dizer do apóstolo, irmãos,
Não sejais criancinhas no entendimento, na malícia, ou maldade, sede criancinhas, mas no entendimento sede adultos. 1 Coríntios 14,20 Todo homem, aplicando a si mesmo aquelas características bíblicas, pode saber se é filho de Deus. Primeiro, notamos, todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, em todos os santos impulsos e ações, são filhos de Deus, do que tem a infalível garantia do Sagrado Escrito. Em seguida, voltemo-nos para nós mesmos. Sou assim conduzido pelo Espírito de Deus. A conclusão facilmente se impõe. Logo, sou filho de Deus. 3. Concordes com esta são todas as declarações claras de S. João em sua primeira epístola, sabemos, por isso, que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos, capítulo 2,3 Aquele que guardar a sua palavra, nele o amor de Deus é realmente perfeito. Por isso conhecemos que estamos nele, que somos na verdade filhos de Deus. Versículo 5. Se souberdes que ele é justo, reconhecei que também todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Versículo 29. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Capítulo 3,14 Por isto sabemos que somos da verdade e diante dele tranquilizamos o nosso coração. Versículo 19. Isto é, porque amamos uns aos outros, não em palavras, nem de língua, mas em obras e em verdade. Conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos ter dado do seu espírito de amor. Capítulo 4,13 E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo espírito de obediência que ele nos deu. Capítulo 3,24 4 É muitíssimo provável que, desde o começo do mundo até hoje, jamais tenha existido um Filho de Deus que tanto avançasse na graça do Senhor e no conhecimento de Jesus Cristo, como o apóstolo João, sendo da mesma condição espiritual os pais em Cristo a quem ele escreveu aquelas memoráveis palavras. Não obstante isto, é evidente que, tanto o próprio apóstolo como todas aquelas colunas do templo de Deus, estavam muito longe de desprezar os sinais de sua condição de filhos de Deus, sendo certo que, para a confirmação de sua fé, eles os confrontavam com suas próprias almas. Tudo isto não passa, entretanto, de evidência racional, de testemunho de nosso próprio espírito, de nossa razão ou de nossa compreensão. Tudo se resume nisto. Os que apresentam tais característicos são filhos de Deus. Nós temos esses característicos, logo, somos filhos de Deus. 5. Mas, como se demonstra que temos tais características? Esta é a questão que resta elucidar. Como se demonstra que amamos a Deus e ao próximo e que guardamos os mandamentos? Nota-se bem a significação da pergunta. Está em debate o saber-se como se evidencia a nós mesmos, e não aos outros, que somos filhos de Deus. Eu perguntaria ao que fórmula semelhante pergunta: como se evidencia a ti mesmo que estás vivo, que estás agora tranquilo e não sob sofrimentos? Não és imediatamente consciente disto? Pela mesma consciência imediata conhecerás se tua alma vive para Deus, se estás salvo dos ardores do orgulho e da ira, se tens a serenidade de um espírito manso e sossegado. Usando dos mesmos meios, não poderás deixar de perceber se amas a Deus, se nele te regozijas e te alegras. Ainda do mesmo modo deves estar diretamente seguro de amares a teu próximo como a ti mesmo, deves saber se te sentes generosamente, afeiçoado a toda a humanidade, estando cheio de ternura e compassividade. Em relação aos sinais exteriores dos filhos de Deus, que são, entre outros, segundo o ensino de S. João, a guarda de seus mandamentos, certamente conheces pelo teu próprio coração, se, pela graça de Deus, possui esse característico importante. Tua consciência te informa se não pronuncias o nome de Deus a não ser com seriedade e devoção ou, pelo menos, com reverência e piedoso temor, se te lembras do dia do Senhor para guardá-lo em santidade, se honras a teu pai e tua mãe, se fazes a todos como quererias que te fizessem, se conservas teu corpo em santificação e honra, e se, quer comas ou bebas, és temperante nessas coisas, tudo fazendo para a glória de Deus. 6. Este é propriamente o testemunho de nosso espírito, ou seja, o testemunho de nossa consciência, que Deus nos deu para sermos santos de coração e santos na conversação.
É a consciência de termos recebido, no espírito de adoção e por este espírito, os impulsos mencionados na palavra de Deus, como pertencentes a seus filhos adotivos, a revelação de um coração amante, no trato com Deus e com toda a humanidade, um coração posto, com confiança infantil, em Deus, nosso Pai, nada desejando senão a Ele. Nele pondo todo o nosso cuidado e enlaçando todo o gênero humano na mesma afeição terna e profunda, a consciência de que somos inteiramente conformados, pelo Espírito de Deus, à imagem de seu Filho, e que andamos diante dele em justiça, misericórdia e verdade, fazendo as coisas que sejam agradáveis à sua vista. 7. Mas, qual é o testemunho que se junta ao do Espírito de Deus e a este se adiciona? Como o Espírito dá testemunho ao nosso espírito, de que somos filhos de Deus? É difícil encontrarmos, na linguagem dos homens, palavras que expliquem nas coisas profundas de Deus. Na verdade, nenhuma palavra que adequadamente expresse a experiência dos filhos de Deus. Mas talvez possa alguém dizer, desejando que os ensinados por Deus possam corrigir, abrandar ou reforçar a expressão: o testemunho do Espírito é uma impressão íntima feita sobre a alma, pela qual o Espírito de Deus diretamente testifica a meu espírito que sou filho de Deus, que Jesus Cristo me amou e deu-se a si mesmo por mim, e que todos os meus pecados são cancelados, e eu, sim, eu, sou reconciliado com Deus. 8. Que este testemunho do Espírito de Deus precise ser pela própria natureza das coisas, antecedente ao testemunho de nosso próprio Espírito, resulta de uma única consideração. Devemos ser santos de coração e na vida, antes de termos consciência de que o somos, antes que tenhamos o testemunho de nosso Espírito de sermos interior e exteriormente santos. Devemos amar a Deus antes de sermos santos, visto ser esse amor a raiz de que brota toda a santidade. No entanto, não podemos amar a Deus enquanto não soubermos que Ele nos ama. Amamo-lo porque Ele primeiro nos amou. E não podemos conhecer seu amor perdoador para conosco, até que seu Espírito testifique a nosso espírito. Desde, porém, que esse testemunho de seu Espírito deve preceder ao amor de Deus e a toda a santidade, segue-se que deve preceder a nossa consciência íntima desse fato, ou seja o testemunho de nosso próprio Espírito. 9. Então, e não antes, é que o Espírito de Deus testifica com nosso espírito que Deus te amou e deu seu próprio Filho para ser a propiciação de teus pecados, que, por Filho de Deus, amamos também a nossos irmãos. E disto não podemos deixar de ser concisos, conhecemos as coisas que nos são livremente somos de Deus. Este é o testemunho de nosso próprio Espírito, que, enquanto perseverarmos no amor de Deus e na guarda de seus mandamentos, continua a unir-se ao testemunho do Espírito, de que somos filhos de Deus. 10. Não quero que ninguém conclua, de modo algum, do que foi dito no tocante ao assunto em foco, que se deve excluir, mesmo do testemunho de nosso próprio Espírito, a operação do Espírito de Deus. De modo nenhum. É o Espírito que, não somente opera em nós toda espécie de coisas boas, mas também resplandece sobre sua própria obra, nelas mostrando aquilo que ele tem feito. Consequentemente, disto é que fala S. Paulo, como um dos grandes fins para o qual recebemos o Espírito, o testemunho vem para que possamos conhecer as coisas que nos são dadas livremente por Deus, de modo que ele possa fortalecer o testemunho de nossa consciência, no tocante à nossa simplicidade e piedosa sinceridade, e permitir-nos discernir, com uma luz mais intensa e mais forte, que nós fazemos agora as coisas que lhe agradam. 11. Se inquirir, como o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, de modo a excluir toda dúvida e tornar evidente a realidade de nossa filiação? Clara será a resposta, em face do que foi observado acima. Primeiro, quanto ao testemunho de nosso espírito, a alma tão íntima e evidentemente percebe quando ama, alegra-se e regozija-se em Deus, como quando ama qualquer coisa da terra e nela se deleita. Tanto pode ela duvidar de que ame, alegre-se e regozije-se, como de que ela própria exista ou não. Se, pois, este raciocínio for correto, aquele que ama a Deus, que nele se alegra e delicia-se com humilde gozo, santo deleite e obediente amor, é filho de Deus, então o crente de modo algum pode duvidar de que é filho de Deus. Da primeira proposição ele tem tanta garantia quanto tem de que as Escrituras são de Deus, e de assim amar a Deus,
tem uma prova interior, que em nada fica aquém da própria evidência. Deste modo, o testemunho de nosso espírito manifesta-se a nossos corações em termos da mais íntima convicção, evidenciando, acima de toda dúvida razoável, a realidade de nossa filiação divina. 12. Não tomo o encargo de explanar a maneira pela qual o testemunho divino se manifesta ao coração. Tal conhecimento é demasiadamente maravilhoso e excelente para mim, não posso atingi-lo. O vento sopra e ouço sua voz, mas não posso dizer de onde vem, nem para onde vai. Como ninguém conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está, assim o modo de ser das coisas de Deus ninguém o conhece, a não ser o espírito de Deus. Conhecemos, porém, o fato em si, isto é, que o Espírito de Deus dá ao crente tal testemunho de sua adoção, testemunho que, enquanto se fizer sentir a alma, não permitirá que o homem ponha em dúvida a realidade de sua filiação, como não pode ele duvidar do brilho do sol, estando este a dardejar a luz vigorosa de seus raios. Segunda. Como possa esse testemunho conjunto do Espírito de Deus e de nosso próprio Espírito ser claro e solidamente distinguido da presunção da mente natural e do engano do maligno, eis o que passamos a considerar. E importa extraordinariamente a quantos desejem a salvação de Deus considerá-lo com a mais profunda atenção, de modo que não enganem a própria alma. Um erro neste ponto traz, como se tem observado, as mais funestas consequências, tanto mais que o que erra muito raramente descobre seu engano antes que seja demasiadamente tarde para o emendar. 2. Primeiro, como se distingue esse testemunho da presunção da mente natural? É certo que aquele que nunca foi convencido de pecado está sempre pronto a lisonjear-se a si mesmo e a pensar de si mais altamente do que deve pensar, especialmente no tocante às coisas espirituais. Daí não ser de modo algum estranhável que alguém, vagamente enfatuado pela mente carnal, ouvindo falar deste privilégio dos verdadeiros cristãos, entre os quais indubitavelmente se arrola, logo se excite até a persuasão de que já se encontre na posse desse domingo. Estes exemplos são, no presente, abundantes no mundo, e sempre o foram em todas as eras. Como pode então o testemunho real do Espírito ser distinguido de uma presunção condenável? 3. Respondo. As Santas Escrituras são pródigas na menção dos característicos pelos quais uma condição se distingue da outra. Elas descrevem, da maneira mais clara, as circunstâncias que precedem, acompanham e seguem o verdadeiro, genuíno testemunho do Espírito de Deus com o Espírito do crente. Quem quer que pese cuidadosamente esses característicos e para eles atente, não terá necessidade de tomar trevas por luz. Perceberá tão marcante diferença acerca de todos eles, entre o real e o pretenso testemunho, do Espírito, que não haverá perigo, e posso mesmo dizer possibilidade, de confundir um com o outro. 4. Por meio dos referidos característicos, aquele que vãmente se presume de possuir o dom de Deus pode saber com segurança, se realmente o desejar, que ele até agora somente se entregou a uma forte alucinação, e pôs sua crença na mentira uma vez que a Escritura estabelece os característicos óbvios e claros, que precedem, acompanham e seguem o dom em questão, o presumido. Mesmo com um mínimo de atenção, pode convencer-se, fora de toda dúvida, de que esses sinais jamais lhe adornaram a alma. Por exemplo, a Escritura descreve o arrependimento, ou convicção de pecado, como precedendo ao testemunho do perdão. Assim, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 3,2. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, para a remissão dos pecados. Atos 2,38. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que vossos pecados possam ser apagados. Atos 3,19. De conformidade com isto, nossa Igreja também constantemente coloca o arrependimento antes do perdão, e do testemunho desse perdão. Ele perdoa e absolve a todos os que verdadeiramente se arrependem e creem sem fingimento em seu santo Evangelho. O Todo-Poderoso Deus prometeu perdão de pecados a todos os que, com sincero arrependimento e verdadeira fé, voltam-se para Ele. Mas o tal é ainda estranho a esse arrependimento, jamais conheceu um coração, quebrantado e contrito, a lembrança de seus pecados nunca lhe foi penosa, nem o peso deles intoleráveis.
Repetindo aquelas palavras, ele nunca sente o que diz, meramente faz cortesia a Deus. Faltando-lhe essa prévia obra de Deus, grande razão tem ele para crer que se apega a uma simples sombra, e nunca chegou a conhecer o real privilégio dos filhos de Deus. 5. Ainda mais, as Escrituras descrevem o ser nascido de Deus, que deve preceder ao testemunho de que somos seus filhos, como radical e poderosa mudança das trevas para a luz, assim como do poder de Satanás para o de Deus, passando da morte para a vida e ressurgindo dentre os mortos. Assim diz o apóstolo aos Efésios: vós, que estáveis mortos em delitos e pecados, fostes vivificados, capítulo 2,1. E mais, quando estávamos mortos em pecados, ele nos vivificou juntamente com Cristo, e levantou-nos, e fez-nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículos 5 e 6. Mas, que conhece o homem presumido acerca de quem falamos de mudança como esta? Não estar a par deste assunto. Trata-se de uma linguagem que lhe é ininteligível. Ele te diz que sempre foi cristão. Não sabe, todavia, em que tempo teve necessidade de tal mudança. Também em vista dessas coisas ele próprio, se der ao trabalho de pensar, saberá que não é nascido do Espírito, que jamais conheceu a Deus, mas tomou a voz da natureza pela voz do Senhor. 6. Mas desistindo de considerar o que tenha ele experimentado ou deixado de experimentar no passado, pelas presentes características podemos facilmente discernir o Filho de Deus, separando-o do presunçoso enganador de si mesmo. As Escrituras caracterizam a alegria no Senhor que acompanha o testemunho do Espírito, como urna alegria humilde, uma alegria que se abaixa até o pó, fazendo o pecador perdoado dizer: sou vil. Quem sou eu, ou a casa de meu pai? Agora meus olhos te veem e eu humilho-me a mim mesmo em pó e cinzas. E onde a humildade, a mansidão, paciência, ternura, longanimidade? Há um espírito suave e dócil, uma tolerância e brandura, uma delicadeza de alma que as palavras não podem descrever. Mas estes frutos seguem o suposto testemunho do Espírito num homem presunçoso? Exatamente pelo contrário. Quanto mais confiante se mostra o homem no favor de Deus, mais exaltado será, e quanto mais se exaltar a si mesmo, mais altivo e arrogante será em toda a sua aparência. Quanto mais forte é o testemunho que imagine ter, mais arrogante se mostrará no trato com os que o rodeiam, mais incapaz de receber qualquer reprimenda, mais impaciente em face de qualquer contradita. Em lugar de ser mais humilde e cortês, mais dócil, mais pronto para ouvir e tardio para falar, será mais tardio para ouvir e pronto para falar, mais indisposto para aprender, mais altivo e veemente em seu caráter, mais áspero em sua conversação. Na verdade, algumas vezes apresenta um tal grau de agressividade em seu ar, em sua maneira de falar, em seu todo, em seu porte, como se estivesse na iminência de tirar a questão das mãos de Deus e devorar ele próprio os adversários. 7. Ainda mais, as Escrituras ensinam: este é o amor de Deus, cujo sinal seguro é guardarmos seus mandamentos. 1 João 5,3. E nosso Senhor mesmo diz: o que guarda meus mandamentos, este é o que me ama. João 14,21. O amor se regozija em obedecer, em fazer, em todos os pontos, o que é aceitável ao bem-amado. O verdadeiro amante de Deus apressa-se em lhe fazer a vontade na terra, como é ela feita nos céus. Este é, todavia, o caráter do presunçoso pretendente ao amor de Deus? Não, pois que seu amor lhe dá liberdade para desobedecer, quebrando, em lugar de os guardar, os mandamentos de Deus. Talvez que, temendo, algumas vezes, a ira de Deus, trabalhe por fazer-lhe a vontade. Mas depois, olhando para si mesmo como quem não está debaixo da lei, julga não mais ser obrigado a observá-la. Assim é menos zeloso de boas obras, menos cuidadoso de abster-se do mal, menos vigilante sobre seu próprio coração, menos cuidadoso com sua língua, menos capaz de negar-se a si mesmo e tomar diariamente a sua cruz. Numa palavra, toda a forma de sua vida se altera, desde que fantasiou como livre a própria alma. Não se exercita na piedade, combatendo não somente com a carne e o sangue, mas com principados e poderes, suportando sofrimentos, agonizando por entrar pela porta estreita. Não,
ele encontra um caminho mais fácil para o céu, umas estradas largas, limpas, florida, trilhando a qual pode dizer à alma: alma, descansa, come, bebe, folga-te. Segue-se, com inegável evidência, que ele não tem o verdadeiro testemunho de seu próprio espírito. Não pode estar cônscio de possuir aqueles característicos que na verdade não lhe pertencem, a humildade, a mansidão e a obediência. O Espírito do Deus de verdade não pode dar testemunho da mentira, como seria o caso, se testificasse ser ele filho de Deus, quando é, manifestamente, filho do diabo. 8. Descobre-te a ti mesmo, pobre iludido. Tu que confias em ser filho de Deus, tu que dizes: tenho o testemunho em mim mesmo. E com isto desafias a todos os teus inimigos. Foste pesado na balança e foste achado em falta, constatada pela balança do santuário. A palavra do Senhor provou tua alma e mostrou que eras prata reprovada, tu não tens humildade de coração, logo, não recebeste até este dia o Espírito de Jesus. Não és pacífico e manso, por isto tua alegria de nada vale, não é o alegrar-se no Senhor. Não guardas seus mandamentos, por isso não amas a Deus, nem és participante do Espírito de Deus. Em consequência, é tão certo e evidente quanto possam fazê-lo os oráculos de Deus, que seu Espírito não testifica com teu Espírito que sejas filho de Deus. Ó! Clama a Ele, para que te possam cair dos olhos as escamas e possas conhecer a ti mesmo como és conhecido, para que em ti mesmo possas receber sentença de morte, até que ouças a voz que reergue os mortos dizendo: tem bom ânimo, teus pecados são te perdoados, tua fé te curou. 9. Mas, como pode o que tem o real testemunho em si mesmo distingui-lo da presunção? Peço-te que me digas, por obséquio, como distingues o dia da noite? Como distingues a luz das trevas, ou a luz de uma estrela, o chamejar de uma tocha, da luz do sol a pino? Não há uma diferença inerente, óbvia, essencial, entre uma e outra luz? E não percebes imediata e intuitivamente a diferença, desde que teus sentidos estejam corretamente dispostos? Do mesmo modo, há uma diferença inerente, essencial, entre a luz espiritual e as trevas espirituais, e entre a luz com que o sol da justiça ilumina nosso coração e aquela claridade crepuscular que se levanta apenas das fagulhas de nossa própria excitação, e esta diferença é também imediata e intuitivamente percebida, se nossos sentidos espirituais possuírem a acuidade normal. 10. Pedir mais pormenorizada e filosófica definição da maneira pela qual distinguimos aquelas coisas, e dos critérios ou sinais intrínsecos pelos quais sabemos que ouvimos a voz de Deus, é fazer exigência que jamais poderá ser satisfeita, mesmo por aquele que tem o mais profundo conhecimento de Deus. Suponhamos que, falando Paulo perante o rei Agripa, este sábio romano houvesse dito: tu dizes ter ouvido a voz do Filho de Deus. Como sabes que se tratava mesmo de sua voz? Por que critério, que sinais intrínsecos, tu conheces a voz de Deus? Explica-me o meio de distinguir essa voz, da voz humana ou angélica. Julgas que o próprio apóstolo teria feito qualquer tentativa para responder a tão ociosa pergunta? Entretanto, no momento em que ele ouviu aquela voz, indubitavelmente conheceu que era a voz de Deus. Como, porém, conheceu isto? Quem é capaz de o explicar? Talvez que nenhum homem ou anjo consiga fazê-lo. 11. Para chegar ao derradeiro argumento, suponhamos estivesse Deus falando a uma alma: teus pecados são te perdoados. Deus deveria estar certo de que aquela alma conhecesse sua voz, de outro modo estaria falando ao vento, e ele é capaz de fazer isso, porque, desde que o queira, o perfazer está em suas mãos, desde que o faça, aquela alma estará absolutamente certa de que essa voz é a voz de Deus. Ainda assim, o que tem esse testemunho em si mesmo não pode explicá-lo a quem não o tenha, nem pode, na verdade, ensaiar qualquer tentativa nessa direção. Se houvesse qualquer modo de provar, ou método natural de explicar as coisas de Deus aos homens destituídos de experiência de assuntos divinos, então o homem natural poderia discernir e conhecer as coisas do Espírito de Deus. Mas isto é profundamente contrário à afirmativa do apóstolo, quando diz que o homem natural não as pode conhecer, porquanto elas se discernem espiritualmente, isto é,
através de sentidos espirituais que o homem natural não possui. 12. Mas, como saberei que meus sentidos espirituais estão corretamente dispostos? Também isto é questão de grande importância, porque, se o homem se engana neste ponto, pode correr através de erros e ilusões sem fim. E como posso estar certo de que este não seja o meu caso, e que eu não esteja em erro quanto à identificação da voz do Espírito? Ainda pelo testemunho de teu próprio Espírito, pela resposta de uma boa consciência para com Deus. Pelos frutos que ele tem operado em teu espírito conhecerás o testemunho do Espírito de Deus. Por eles conhecerás que não estás iludido, que não enganaste tua própria alma. Os frutos imediatos do Espírito, desde que este reine em teu coração, são amor, alegria, paz, coração misericordioso, humildade de espírito, mansidão, doçura, longanimidade. E os frutos exteriores são fazer o bem a todos os homens, não fazer mal a ninguém e andar na luz, guardando uma obediência zelosa, uniforme, a todos os mandamentos de Deus. 13. Pelos mesmos frutos distinguirás a voz de Deus de qualquer ilusão diabólica. Aquele espírito arrogante não pode humilhar-te diante de Deus, não pode, nem quer amolecer teu coração, fazendo primeiro gemer aos pés de Deus e em seguida por ele clamar com amor filial. Não seria o adversário de Deus e do homem quem te habilitaria a amar a teu próximo ou a te revestires de mansidão, ternura, paciência, temperança e toda a armadura de Deus. Satanás não está dividido contra si mesmo a ponto de se tornar em destruidor do pecado, sua própria obra. Não. Não há senão um, o Filho de Deus, que veio destruir as obras do diabo. Tão certo como a santidade é de Deus e o pecado é obra do diabo, assim certamente o testemunho que tens em ti mesmo não é de Satanás, mas de Deus. 14. Bem podes então dizer, graças sejam dadas a Deus por leu dom inefável. Graças a Deus, que me deu a conhecer em quem tenho crido, que enviou o Espírito de seu Filho a meu coração, clamando, Abba, Pai. E ainda agora dando testemunho com meu espírito de que sou filho de Deus. E vê que não apenas teus lábios, mas também tua vida publique teu louvor. Deus te selou para si mesmo, glorifica-o, pois, em teu corpo e em teu espírito, que são dele. Amado, se tens esta esperança em ti mesmo, purifica-te como ele é puro. Enquanto consideras com que amor o Pai te amou, para que fosses chamado filho de Deus, purifica-te de todas as imperfeições da carne e do espírito, aperfeiçoando-te em santidade no temor de Deus, e sejam todos os teus pensamentos, palavras e obras um sacrifício espiritual, santo e aceitável a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor.